Olá, alunos! Vamos para a nossa 11ª aula. Eu estava aqui até treinando, pensando como que eu vou falar esse numeral, né, usando o numeral ordinal, né? Então, é a nossa aula de número 111, em numerais cardinais. Em numerais ordinais, a gente fala centésima primeira. Primeiro vem, né, a casa da centena, depois da dezena, depois da unidade. Muito bem. Então, nossa aula de número 111. Quero começar parabenizando vocês aí por estarem já com os materiais organizados para fazer as atividades, né? Isso mostra o quanto vocês têm responsabilidade com o intelecto de vocês, né? E estão aí preocupados com o aprendizado. Ainda continuo fazendo aquele lembrete para os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom para preencher, responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês, ok? Então vamos ver o que nós preparamos para a aula de hoje, quais são as novidades, galera? Observem lá os nossos objetivos, vamos ler aqui comigo. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre verbetes dentro da mitologia, né? Vamos conhecer um pouquinho ali das palavras que são específicas do campo da mitologia, certo? Vamos estabelecer relações de causa-consequência entre partes e elementos do texto e com relação à análise linguística nós estudaremos o uso do mas sem o i e do mais com o i, ok? Então mãos à obra, vamos começar? Convido vocês para a gente ler aqui o nosso primeiro verbete de literatura. Esse conteúdo é novo para vocês, né? A maioria de vocês provavelmente conhece algumas das palavras que nós vamos estudar, né? Porque elas estão aí presentes em jogos de videogame, estão presentes em desenhos animados, em filmes, no dia a dia de vocês. Vocês provavelmente já conhecem muito a respeito de mitologia grega, né? Mas com relação a gênero discursivo, gênero textual, né? E como essa nomenclatura verbetes, para muitos de vocês isso seja uma novidade. Então a gente vai começar a fazer a leitura para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre essas questões dos mitos e da mitologia. Observem aqui então a palavra eco. Eco é originário da ninfa Eco, né? E a gente tem uma lenda de eco, né? O que é um eco? Quando a pessoa fala, pronuncia um som e esse som se multiplica, se reproduz sozinho em determinado ambiente. Né? Dependendo da acústica sonora desse ambiente, esse eco pode perdurar por um período maior e dependendo da acústica sonora, de como que se dissemina o som ali, ele pode perdurar um período de tempo menor, certo? Então vejam que ele tem uma explicação mitológica. Então a palavra eco, ela surgiu ali, teve a sua origem na mitologia grega, né? Então vamos ver aqui um pouquinho, né, dessa lenda. Então, ó, Eco foi personagem principal de numerosas lendas que tinham por objetivo explicar a origem do eco. Eco era uma ninfa reconhecida pelo seu encanto, juventude e beleza, que vivia nas montanhas e nas grutas. Foi uma das ninfas que mais acompanhou a deusa Hera, quando esta se casou com Zeus. Eco tinha a tarefa de distrair a atenção de Hera, com conversas e cantos, sempre que Zeus se ausentava nas suas aventuras amorosas com deusas imortais. Quando Hera descobriu a artimanha, castigou Eco, retirando-lhe a voz e fazendo-a repetir sempre a última sílaba das palavras que eram faladas na sua presença. A ninfa Eco ficou conhecida como aquela que não sabe falar em primeiro lugar, que não pode calar-se quando se fala com ela, que repete apenas os últimos sons da voz que lhe chega. Né? Então a gente tem aqui uma referência em Ovídio, né, numa obra chamada Metamorfoses. Eu vou ler para vocês aqui a última explicação, a última frase, vamos reler novamente para tentar entender melhor. Então observem ali a partir da palavra presença, tem um ponto final e aí começa essa última frase. A ninfa Eco ficou conhecida como aquela que não sabe falar em primeiro lugar, que não pode calar-se quando se fala com ela e que repete apenas os últimos sons da voz que lhe chega. Né? Então, ela não pode falar, mas ela também não consegue se calar. A partir do momento que o som foi emitido, que alguém proferiu o som, o eco está ali presente, né? Dependendo do local onde a pessoa esteja, certo? Então, ela não consegue se calar. Né? Então, vejam que curiosidade interessante, né? Essa questão do eco.
Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é com relação ao uso da pontuação no slide, né? Então, observem aqui, ó, quando Hera descobriu a artimanha, vírgula, castigou Eco, vírgula. Então, a gente tem entre vírgulas ali uma explicação, né, do que a Hera fez ao descobrir a artimanha. Que artimanha era essa? Né, o fato da Eco ficar ali acobertando as aventuras amorosas de Zeus, que era o marido da Hera. Né? Então, quando ela descobriu, ela ficou furiosa e jogou ali uma penalidade, né, para que Eco perdesse a voz, né, mas que também ela não consegue se calar. Então, ela acaba reproduzindo aquele som baixinho das últimas sílabas, né, que fazem ali o eco. Então, nós temos na sequência também, quando termina o pensamento, observem aqui a presença do ponto final, né? Então, depois de castigou o eco, fecha a vírgula ali, retirando-lhe a voz e fazendo-a repetir sempre a última sílaba das palavras que eram faladas na sua presença. Ponto final. Concluiu o pensamento, né? Não precisa ter vírgula, porque a vírgula ela é uma breve respiração e um breve intervalo, digamos assim, para o leitor respirar e para dar continuidade à sequência ali de palavras, né? Nesse caso, ao enredo da trama. Quando concluir esse pensamento, ponto final, na sequência, letra maiúscula, a ninfa Eco ficou conhecida como, e aí abre aspas, né? Essas aspas estão aqui para ressaltar as características, a funcionalidade ali, né, dessa ninfa, né, que é a Eco. Então fica lá como aquela que não sabe falar, tal. E aí termina ali, quando o lê chega no final da frase, fecha aspas primeiro e depois faz o ponto final, né? Então a característica do ponto final é de ir depois das aspas nesse exemplo nosso aqui. Por quê? Porque como a própria palavra já sugere, né, para a gente classificar essa pontuação, é ponto final. Se é final, ele vai no final do enunciado. Então, fecha aspas primeiro e, na sequência, ponto final. Né? Observem também que a forma como foi feita a referência bibliográfica, né, desse fragmento de lenda que eu trouxe para vocês verem. Foi colocado ali entre parênteses, né, e aí citado o nome do autor, Ovídio, e a obra está em itálico, Metamorfoses. Ok? Então, essa também é uma forma da gente estar fazendo referência. E vocês têm ali o ponto final após ali o fecha parênteses, certo? Então, a gente fez aqui um levantamento não somente, né, de um dos verbetes da mitologia grega, como também analisamos um pouquinho da pontuação. Conforme anunciamos no início da aula, né, um dos objetivos é a gente trabalhar um pouquinho com vocês a pontuação nessa aula também. Ok? Atlas, todos vocês conhecem o Atlas, né? Muitos de vocês têm aí nas suas casas até, né? Na biblioteca da escola, já utilizaram para fazer atividades de geografia, né? Então, observem aqui a imagem bem ilustrativa, né? Então, a palavra Atlas, olha, do Titã Atlas. Observem aqui que foi colocado, num primeiro momento, não foi mencionado ali as aspas, né? Mas no segundo momento foi colocado as aspas para se referir, para enfatizar, né? Para dar uma importância maior ao Titã, certo? Então, para introduzir também uma explicação ali mais aprofundada, é possível também você estar utilizando aspas. Vamos ver então como que surgiu? Vamos ler aqui. De acordo com a mitologia grega, Atlas foi um titã. Era filho do titã Jápeto, com a Oceânide Ásia. Atlas tinha 3 irmãos, todos titãs, Prometeu, Epimeteu e Menoécio. Atlas teve como esposa uma Oceânide chamada Pleione. Né? Então, observe que os nomes, né, são bem diferentes. A primeira vértebra da nossa coluna cervical se chama Atlas. É uma referência ao local onde o titã sustentava o peso que foi condenado a suportar. Atlas é também o coletivo de mapas que representam o planeta Terra. O nome do Oceano Atlântico também homenageia o Titã, pois ele era o senhor das águas, né? Então vejam aqui quanta curiosidade nós temos a respeito da palavra Atlas, né? Então vocês sabiam que Atlas é o coletivo de mapas, né? A gente tem aqui que Atlas é o conjunto de mapas, vários mapas a gente chama de coletivo, né? Como a gente tem, por exemplo, um conjunto de peixes, né? O coletivo de peixes, cardume. Um conjunto de professores, o conjunto de professores compõe o corpo docente da escola, né? Já o conjunto de alunos compõe o corpo discente,
né? Então, docente para professores, discente para alunos, cardume para peixes, enxame para abelhas e assim sucessivamente, né? E aí a gente está aprendendo na aula de hoje que para o coletivo de mapas nós temos Atlas, né? E que esse Atlas era um titã. Então vejam que curiosa, né, a história dele. E também observem aqui a questão da pontuação. Então a primeira frase lá, vamos retomar aqui para a gente prestar atenção agora na questão do uso das vírgulas aqui, dos dois pontos, do ponto final e do entre parênteses, certo? Vamos retomar a primeira frase. Então tem aqui, ó, de acordo com a mitologia grega, vírgula, Atlas foi um titã, né? Eu poderia colocar, segundo a mitologia grega, vírgula, Atlas foi um titã, né? Então, em consonância à mitologia grega, vírgula, Atlas foi um titã. Então, eu trago ali uma explicação, né, para uma ideia que eu vinha mencionando antes, certo? E aí, ponto final. Concluí o pensamento, faço o ponto final. Na sequência, a letra maiúscula era filho do titã Jápeto com a Oceane de Ásia. Ponto final de novo, né? Na sequência, letra maiúscula, Atlas tinha 3 irmãos. E aí, aqui o escritor queria explicar, né, que esses 3 irmãos eram todos titãs. Então, o que ele fez para introduzir essa explicação? Poderia ter sido entre vírgulas? Poderia, mas ele optou por colocar entre parênteses, que é uma forma de chamar mais a atenção do leitor, né? Então, o parênteses também serve para você fazer uma explicação dentro de um enunciado, dentro de uma frase, quando você quer dar uma ênfase, dar uma maior importância à ideia que você pretende veicular. Nesse caso, qual que é a ideia? Era dizer que todos os irmãos, os 3 irmãos eram titãs, né? E aí na sequência 2 pontos. Por que o escritor ali utilizou os 2 pontos, né? Os 2 pontos significa igual, é o sinal de igual. Significa que o que eu estou falando até aqui vai ser igual ao que eu vou falar na sequência, né? Eu posso colocar no lugar de 2 pontos, entre vírgulas, ou seja, né? Ou melhor explicando, ou melhor dizendo. Mas eu posso simplesmente substituir essas expressões, ou seja, ou melhor explicando, ou melhor dizendo, por 2 pontos, como foi feito ali, né? E quais eram os 3 irmãos, então, os titãs? Aí vem Prometeu, vírgula, Epimeteu e Menoécio. Então, observem que os nomes dos 3 titãs estão ali, separados ali, os 2 primeiros entre vírgulas, e no último, ele acrescenta a conjunção aditiva e, né? Então, quando eu tenho ali vários elementos representando, né, uma mesma situação, no caso, representando os 3 irmãos, são os nomes deles, é possível separar por vírgulas e somente antes da última palavra, no caso, antes do último substantivo próprio que está sendo mencionado aqui, que é o Menoécio, né, o último irmão, eu coloco a letra E, eu não coloco vírgula novamente. Certo? Então, ficou ali, Prometeu, vírgula, Epimeteu e Menoécio. Eu coloco essa conjunção aditiva aí, que é o E, né? A conjunção aditiva E, ela serve para adicionar ideias. E ela nos ajuda também com relação à pontuação para atribuir maior coesão ao nosso texto, à nossa frase, né? No momento da escrita, ok? Terminou ali, apresentou os 3 irmãos, né? Depois do sinal de igual, ponto final. Concluiu o pensamento. E na sequência, letra maiúscula de novo, Atlas teve como esposa uma Oceânide chamada Pleione. Ponto final, concluiu o pensamento, né? Se eu não quisesse ficar repetindo Atlas nesse enunciado aqui, né? Nessas frases aqui, porque vocês sempre aprendem que é importante a gente evitar de repetir desnecessariamente palavras no texto, né? Então, eu posso utilizar aqueles pronomes referenciais, né? Para fazer a referência a algo que já foi mencionado, lembram? Então, eu posso usar a anáfora, né? A anáfora é quando eu uso um pronome para referenciar uma palavra que já foi dita no texto, que já foi anunciada para o leitor. E assim eu evito de ficar repetindo aquela palavra o tempo todo no texto, né? Nesse caso, ele utilizou aqui, no primeiro momento, de acordo com a mitologia grega, Atlas foi um titã. Tá, o leitor já está sabendo que foi Atlas, que se refere a Atlas, né? Na sequência, ele era filho de Titã. Quem era filho de Titã? Qual foi a opção aqui do escritor? Ele deixou um sujeito indeterminado, né? Seria indeterminado se eu não soubesse se é ele ou ela. Quem era filho de Titã? Quando eu não sei se é ele ou ela, a gente tem um sujeito indeterminado. Nesse caso, está implícito que se refere a Atlas, né? Então, ele não colocou o ele ali. Mas ele poderia ter colocado aqui, ó,
Já nessa terceira frase, quando ele repete o nome Atlas, né, em vez de colocar Atlas tinha 3 irmãos, poderia escrever ele tinha 3 irmãos, que assim evitaria de estar repetindo, né, Atlas novamente aqui no texto, certo? Faria ali um pronome de referência que a gente chama anafórica, né? Porque a referência anafórica é quando você se refere a algo já dito no texto, certo? Isso a título de curiosidade, ok? No final aqui, observem também que ele tem aqui, ó, o nome do Oceano Atlântico também homenageia o Titã, vírgula, pois ele era o Senhor das águas. Então, a vírgula foi utilizada aqui para, na sequência, apresentar uma explicação de quem era, né, o Oceano Atlântico. E observem que o Oceano Atlântico foi escrito com letra maiúscula, né, como substantivo próprio, já que se trata de um personagem da mitologia grega, né? Quando nós estamos estudando geografia, não é comum ver a palavra ali Oceano Atlântico escrita com letras maiúsculas, porque é, em princípio, um substantivo comum, né? Mas nesse caso aqui, como se refere ao nome de um personagem, de uma personalidade da mitologia grega, então foi escrito com letra maiúscula, ok? E aqui, quem que nós temos aqui? Seguindo, então, né, os nossos verbetes da mitologia. Aqui a presença do Cronos, né? Então, o Cronos, segundo a mitologia grega, é o deus do tempo, filho de Urano, que comanda o cosmo, e de Gaia, que comanda a terra. Para não ser destronado, eliminava os próprios filhos. É considerado o deus do universo, certo? Por curiosidade, né, vocês já provavelmente viram falar, né, mas a gente sabe que de Cronos a gente originou várias outras palavras derivadas, né, fizemos várias derivações sufixais, como cronologia, cronômetro. Então, sempre que tiver essa palavra crono, né, cronossistema e etc., a gente se refere ao tempo, né, porque Cronos, em início da mitologia grega, era o deus do tempo, ok? Então, observem aqui agora nesse slide a palavra cronológico e crônico do titã Cronos. Então, Cronos, na mitologia grega, simboliza a personificação do tempo. Ele é o mais jovem dos titãs e filho de Urano, que representa o céu estrelado, e Gaia, que representa a Terra. Nos dias de hoje, o símbolo de Cronos define o tempo cronológico e físico, entendido como os anos, meses, dias, horas, segundos e suas frações. Em ambos os casos, observem aqui agora a questão dos 2 casos que estão aqui as palavras grafadas na cor vermelha e em negrito, né? Então, observem aqui, ó, Cronos, vírgula, na mitologia grega, vírgula, simboliza a personificação do tempo. A gente tem ali entre vírgulas uma explicação, né, de que Cronos é considerado assim na mitologia grega, certo? E ali também a gente tem entre vírgulas, né, o que está ali em negrito e grafado em cor vermelha, que representa o céu estrelado. Quem que representa o céu estrelado? A gente tem ali que é o Cronos, né? Então, porque ele introduz uma outra explicação, ele é o mais jovem dos titãs e filho de Urano, vírgula, que representa o céu estrelado, né? Então, a gente tem ali mais uma explicação sendo introduzida por meio do uso das vírgulas, né? Ficou entre vírgulas ali. Então, aqui em ambos os casos, a vírgula é usada para elucidar uma explicação, né? A gente pode dizer assim. E nos dias de hoje, poderia ser substituído por hoje em dia, vírgula, atualmente, vírgula, né? Então, quando a gente quer fazer referência aos dias de hoje, quer trazer ali uma frase falando disso, a gente pode substituir também por palavras parecidas, né? E sempre que vai introduzir uma informação como atualmente, recentemente, nos dias atuais, nos dias de hoje, coloca-se uma vírgula na sequência, certo? Como vocês veem aqui, que foi grafado ali na cor azul, né? Então, em ambos os casos, exige-se a vírgula logo em seguida, certo? Vamos para o exercício para a gente aquecer um pouquinho, então? Vamos fazer o nosso primeiro exercício da aula de hoje, galera. Observem lá. Os textos que acabamos de ler sobre Eco, Atlas e Cronos são do seguinte gênero discursivo. Alternativa A, romance. B, lenda. C, conto. Ou D, texto informativo. Um tempo para vocês pensarem aí a predominância do gênero discursivo nos textos que nós lemos e assinalar uma das alternativas.
Retornando então, galera, observem lá quem assinalou a letra D. Né? Então, como eu disse, a predominância, né, da maioria dos textos é trazer informações. Portanto, então, são textos predominantemente informativos. Que informações são essas? São as informações de como que surgiram, né, essas palavras ali que hoje a gente utiliza como substantivo comum, normal, mas que elas têm uma explicação lá na mitologia grega, né, Eco, Atlas e Cronos. Então, os textos nos informam, né, como que ocorreu aí o uso dessas palavras e as suas derivações, ok? Então, vamos também para mais uma leitura aqui, mais informações a respeito de Cronos. Então, Cronos originou a palavra crônica, né? Crônica, lembra que a gente já estudou enquanto gênero discursivo literário na nossa literatura, nós temos várias crônicas, né? O que significa isso, né? Por isso, é possível afirmar que a crônica é um gênero discursivo literário que apresenta ao leitor um texto ficcional criado a partir de uma história vivenciada no cotidiano, bem como traz a dimensão temporal. Então, vejam bem aqui, nessas palavras iniciais aqui, nesse textinho explicativo, né, um textinho informativo, foram grafadas na cor vermelha, ali no início da segunda frase, a expressão por isso. Então, por isso, como iniciou uma frase ali, na sequência foi colocado uma vírgula. Né? Então, queria chamar a atenção com relação ao uso da vírgula nesse contexto aqui. Então, por isso, no início da frase, poderia ser substituído por dessa forma. Eu poderia dizer ali, dessa forma, vírgula, é possível afirmar que a crônica é um gênero discursivo literário. Ou eu poderia substituir por assim, né? Assim, vírgula, é possível afirmar que crônica é um texto discursivo literário, tal. Então, vocês têm ali as possibilidades de substituir por isso, por dessa forma, assim, então, e na sequência, coloca a vírgula. Né? Em ambos os casos, exige a vírgula logo após, pois esse termo inicia a explicação de causa, tá? E com essas informações agora, vocês vão tentar responder o exercício 2. Né? Eu vou pedir para vocês explicar como foi construída a palavra cronologia, considerando que logos significa estudo. Tá? Então, vocês vão explicar como que a gente elabora uma definição para cronologia. E a gente retorna na sequência para verificar como ficou a resposta de vocês.
E aí, pessoal, eu trouxe aqui apenas uma proposta de resposta, né? Eu elaborei aqui alguma coisa, né? Vocês podem ter respondido aí mais ou menos algo parecido, né? Que vai estar certo também, provavelmente, tá? Então, crono, como a gente viu, é o deus do tempo, então é uma palavra que se refere a tempo. Logia, se vem de logos, que significa estudo, então a gente tem que a palavra cronologia significa o estudo do tempo, né? Sempre que vocês estão assistindo ao jornal, existe lá uma repórter que ela estuda especificamente essa questão do tempo, né? A dimensão temporal, o que vai acontecer, se vai chover, se vai fazer frio, se existe a possibilidade de nevar e etc, né? Então isso é muito bom para as pessoas poderem se organizarem com relação às atividades que vão fazer, né? O momento que a pessoa vai trabalhar, vai estudar, né? Se tem que levar sombrinha, guarda-chuva, que tipo de vestimenta, enfim, tudo isso colabora, né, para programar final de semana, feriado e etc, né? Não muito nesses tempos atuais por conta de que a gente tem que ficar em casa e evitar de estar saindo desnecessariamente, né, em função da pandemia, mas passando isso tudo, né, isso tudo, se Deus quiser, logo passa, e aí vocês vão poder voltar às atividades normais. É sempre importante a gente estar atento com relação à cronologia, né, e o que tem de previsão para o tempo, certo? Vamos estudar mais um pouquinho sobre os nossos verbetes da mitologia. Observem aqui agora a palavra mentor. Então, sua origem vem do termo grego menos, que significa mente, e remete àquele que tem a força da mente. A origem da palavra mentor surgiu de uma personagem da mitologia grega chamado por esta denominação, filho de Heracles, amigo de Ulisses. Agora observem a pontuação, o uso da vírgula para explicar e do ponto final para encerrar uma reflexão, uma informação, etc. Né? Então aqui, sua origem vem do termo grego menos, vírgula, que significa mente, entre aspas, né? Vírgula novamente, né? Então introduziu aqui uma explicação entre vírgulas, ok? E o ponto final conclui o pensamento, né? Quando termina aqui, ó, denominação, vírgula, filho de Heracles, mais uma explicação, vírgula, amigo de Ulisses, ponto, concluiu o pensamento, ponto final, ok? Com relação à palavra música, também existe uma explicação, observem. Na Grécia Antiga, acreditava-se que a música havia se originado em um passado remoto, a partir dos deuses míticos. Apolo era considerado o deus da música e as musas eram deusas que utilizavam seu canto e dança para encantar os deuses. Pan, enquanto perseguia ninfas, costumava cantar e dançar. Então vejam ali, enquanto perseguia ninfas, entre vírgulas, também introduzindo uma explicação, certo? Vamos nessa aula aprender o uso do mas e do mais também, né? Que era uma dos nossos objetivos ali. Observem aqui, aprendendo como se escreve quando usar a palavra mas, mais ou mas. Então, mas é uma conjunção que indica contrariedade, adversidade. E mais é uma conjunção que adiciona, soma elementos. E a palavra mas, com acento agudo, é um adjetivo que é o contrário de boas. As meninas são boas ou as meninas são más, dependendo da situação, né? Vou deixar aqui o exercício 3 para vocês utilizarem mas ou mais. E a gente retorna na sequência para verificar como ficou.
Então, pessoal, vamos retornar agora, vamos verificar quem acertou, né? Quem soube utilizar aí a conjunção mas, indicando contrariedade, e mais, indicando adição. Tcharam, olha lá. Letra A, como ficou? Zeus era conhecido como o deus mais poderoso, né? Então, ideia de quantidade de poder. Ele era o que mais tinha poder, então esse mais é com i, né? Ele ilustra ali uma aditiva, uma adição, ok? Na letra B, Eco possuía voz, mas era esposa de Zeus, a abafou, né? Então, mas. Por que mas? M-A-S. Porque houve ali uma situação de adversidade, de contrariedade, né? É óbvio que a Eco não queria ficar sem voz, então houve uma situação frustrante que contrariou as expectativas, né? Ela acabou ficando sem voz. Então, por isso, mas era, sem o i, ok? Na letra C, Atlas era um deus normal, mas foi forçado por Zeus a segurar o mundo nos ombros para toda a eternidade. Né? Então, a gente tem uma conjunção de contrariedade, uma conjunção coordenada adversativa, que é adversária aos interesses aqui de Atlas. Né? É adversária, causa conflito, vem contra os interesses dele. Né? Então, ele não tinha o interesse de segurar o mundo nos ombros, né? mas foi forçado por Zeus. Né? Então, vocês têm ali uma contrariedade sem o i, o mas. Né? Na letra D, a cronologia trata fatos que aconteceram ao longo dos anos, mas a crônica descreve algo que ocorreu durante um período de tempo, né? Então, mas, para introduzir ali uma explicação que é diferente, né? A crônica é diferente da palavra cronologia, certo? E na letra E, quando o ancião partiu para a guerra de Troia, deu a Mentor mais uma responsabilidade. 2 pontos, cuidar de seu filho Telêmaco, né? Então, uma responsabilidade a mais, acrescentou, adicionou as outras responsabilidades que o mentor já tinha, né? Ele, além de tudo que já tinha, ele teve que fazer mais isso, cuidar, né, do filho Telêmaco lá, né? Então, a gente tem ali também os 2 pontos, né? O sinal de 2 pontos significando igual, né? Que responsabilidade foi essa que foi atribuída a mentor? Cuidar de seu filho Telêmaco, ok? É mais uma questão de pontuação aqui para a gente analisar, né? Então, na nossa aula de hoje, né, a gente estudou um pouco dos verbetes sobre mitologia, né? Fizemos ali, ao longo das interpretações textuais, a gente tentou estabelecer relações de causa, consequência entre as partes e os elementos do texto, e estudamos o uso do mas, do mais e da pontuação. Seguem aqui as referências para estudos, tá? Se vocês quiserem aprofundar o uso do mas, do mais, pontuação, vocês têm ali esse slide com as referências. Agradeço imensamente a participação de todos vocês nessa aula, espero ter contribuído com a aquisição dos conhecimentos e continuem em suas casas se puderem.